Olá, este é o programa Qualidade de Vida da Superbom, um programa que se preocupa com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E hoje nós estamos com a nutricionista que trabalha no Hospital Adventista de São Paulo, a Jaqueline Bernardes. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bom. A Jaqueline, a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre a questão das proteínas na alimentação, tanto dos vegetarianos quanto de quem consome a carne e tem, né, um regime balanceado também com carne. Qual seria, Jaqueline, a importância das proteínas para o nosso organismo, independente do regime alimentar de cada um? Bom, Fabiana, as proteínas elas são indispensáveis para o nosso organismo em qualquer idade, né? As proteínas elas fazem parte da renovação celular, da cicatrização, função muscular, produção de hormônios, enzimas. Então não dá para ficar sem a proteína, ela é extremamente importante. E assim, a gente geralmente cuida muito com proteína na alimentação da criança, porque está em fase de crescimento, né? E como pai e mãe, a gente sempre fala, não, você tem que comer e tal. Quando fica adulto, tem que continuar comendo proteína da mesma forma. Exatamente, por toda a vida. Não tem idade, né? Não tem idade. Tá. E qual seria a quantidade de proteína que a gente precisa consumir diariamente? Bom, a quantidade recomendada é cerca de 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos, ela precisa diariamente em torno de 70 gramas de proteína. Proporcionalmente ao valor calórico, numa dieta de 2.000 calorias, ela precisa que 10 a 15% dessas calorias sejam fornecidas pelas proteínas. Então, isso vai dar em torno de 200 a 300 calorias dessas 2.000 deveriam vir das proteínas. Então, a gente vê que é uma quantidade não tão grande, né? Apesar de as proteínas serem muito importantes, a quantidade não é tão grande. Uma maneira bem prática de visualizar isso é através da pirâmide dos alimentos, né? Então, na pirâmide dos alimentos, nós temos na base os cereais, né? No segundo andar da pirâmide, nós temos as hortaliças e as frutas, e as proteínas ficam no terceiro andar da pirâmide. Ou seja, a quantidade de cereais, né? de frutas e de hortaliças é bem maior do que a quantidade de proteínas que a gente deve ingerir diariamente, né? Mas quando a gente analisa, assim, a dieta da maioria das pessoas, a gente vê que elas consomem uma quantidade bem acima dessa recomendada. Principalmente quando a gente percebe, assim, naqueles restaurantes, né, self-service, que a pessoa pega, assim, às vezes ela não pega só um tipo de carne, ela pega vários tipos, né? É verdade. Pega uma linguiça, pega uma carne, pega um frango e assim, um pouquinho de arroz, feijão e salada nem pensar, né? Ainda tem aqueles que abominam a salada. Então, deveria ser exatamente ao contrário. Muita salada, mais ou menos arroz e feijão e bem pouquinha carne, se fosse o caso, né? Exatamente. E consumir proteínas em excesso, isso pode prejudicar a saúde? Na verdade, sim, Fabiana. As proteínas em excesso, por exemplo, podem aumentar o risco da osteoporose, porque um excesso de proteínas pode aumentar a excreção de cálcio na urina. Outra questão também são os rins, né? O risco de doenças renais, porque na digestão das proteínas é produzida uma grande quantidade de ácido úrico, ureia, creatinina, né? Que pode sobrecarregar os rins e futuramente acarretar em alguma doença renal, né? E junta-se a isso o problema de que a maioria das pessoas não gostam de beber muita água. É verdade. E aí o rim já fica... É verdade. Outra questão também são as doenças cardiovasculares, né? Então, assim, o excesso, a gordura presente nas proteínas de origem animal é uma gordura saturada, rica em colesterol, que aumenta o risco dessas doenças, né? Assim como também o risco do câncer é aumentado quando existe um excesso de consumo de carnes. Então, realmente, o excesso de consumo de proteínas, ele pode ser muito prejudicial, né? Para quem é vegetariano e está nos assistindo agora e de repente está com uma interrogação, né, na cabeça assim do tipo, e eu que sou vegetariano, como é que eu encontro proteínas no meu regime alimentar? Na verdade é mais simples do que a maioria das pessoas imagina, né? Todos os cereais, todas as sementes e grãos, elas são boas fontes de proteína. Por exemplo, os feijões, né? Ervilha, lentilha, soja, grão de bico, tremoço, fava, são boas fontes de proteína. Nós temos também as castanhas, né? Castanha de caju, castanha do Pará, avelã, amêndoa, pistache. Tem uma variedade
né, grande de castanhas. Nós temos também as sementes, por exemplo, a semente de abóbora, a semente de girassol, o gergelim, a linhaça também são excelentes fontes de proteína. Temos os cogumelos, né? Para aquelas pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas, também entraria os leites, os derivados, os ovos, né, como fontes de proteína também, né? Então, assim, as opções são várias, né? Agora, sim, uma questão é que é importante fazer uma certa combinação dessas proteínas. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque para aquelas pessoas que são estritamente vegetarianas, elas não colocam leite e ovos na alimentação, né? Então, para essas pessoas, elas precisam se preocupar um pouco mais com a combinação. Falta alguma coisa, alguma proteína, alguma vitamina? Fica faltando alguma coisa, sendo só vegetariano ou não? Está completo? Então, Fabiana, a proteína ela é composta de aminoácidos, que seriam como os tijolinhos que constroem uma proteína. No caso das proteínas de origem animal, né, as carnes, os ovos e os leites, a gente chama de proteína completa ou de alto valor biológico, porque nessa proteína já tem todos esses aminoácidos, que são 8 essenciais, né? Então é completa. Sim. No caso das proteínas de origem vegetal, por exemplo, os feijões, falta um desses aminoácidos, que é a metionina, tá? Então, quando a gente combina o feijão com um cereal, essa metionina que falta no feijão, ela tem, por exemplo, no arroz, no cereal. Então, sempre deve combinar um cereal com um feijão, um tipo de feijão, né? Então, essa combinação brasileira, arroz, feijão, que a gente faz, eu tenho certeza todo mundo em casa adora, combina perfeita. Perfeitamente. Uma complementa a outra. Forma uma proteína completa quando você combina um cereal com um feijão. Tá, e como é que seria, assim, essa combinação, digamos, no café da manhã, né? Para quem toma, sei lá, só um suco e come um pãozinho e quase não dá tempo e já está saindo. Está completo ou está faltando alguma coisa? Então, no pão a gente tem o cereal, né? Então precisaria, se for uma dieta vegetariana, ela precisaria colocar ou uma castanha, ou um leite de soja, né? Ou no caso de um ovo lácteo, o leite mesmo, para combinar essa proteína. Uma coisa bem legal de se usar é a granola, por exemplo, porque ela já tem a proteína completa. Ela tem a aveia, que é o cereal, e tem a castanha. Então ali você tem uma proteína. Granola super aprovada. Super aprovada, que bom. Né? É interessante falar da proporção também. A proporção é de, por exemplo, do arroz e do feijão. São sempre 2 partes do arroz para 1 parte do feijão. É sempre nessa proporção. Qual seria a vantagem da gente consumir as proteínas vegetais? Né? Para uma pessoa, por exemplo, que já se alimenta de carne, para ela é vantajoso ter sempre essas proteínas vegetais também na alimentação? Com certeza, né? A gente viu um pouquinho que, na verdade, o excesso pode ser prejudicial à saúde. Então, muitas pessoas elas têm buscado uma alimentação mais voltada para o vegetarianismo, buscando realmente essa saúde, essa qualidade de vida, que tem sido muito mostrada em estudos, né? As pessoas vegetarianas, elas têm uma maior longevidade, um menor risco de doenças cardiovasculares, risco diminuído de câncer, uma qualidade de vida muito interessante. Então, as pessoas têm buscado isso e, às vezes, elas têm dúvidas. O que eu vou comer então, né? Onde eu busco então, a proteína da carne que eu não vou comer mais. Exatamente. E a grande vantagem de consumir as proteínas de origem vegetal é exatamente essa, que você vai ter uma gordura de boa qualidade, né? Uma pouca quantidade de gordura, você não vai ter colesterol, você vai ter uma quantidade também interessante de fibras, né? Então você vai ter uma alimentação bem equilibrada e bem saudável. E não é difícil, dá para fazer, né, no dia a dia, bem tranquilamente, com os cereais, com os grãos, com os feijões, ter uma proteína completa. Jaqueline, muito obrigada pela sua presença. A gente também quer agradecer ao Hospital Adventista de São Paulo, que gentilmente nos cedeu a Jaqueline para que viesse aqui conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas, e agradece também a você que está nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia. E se por acaso você ficou com alguma dúvida, escreva para a gente. O nosso e-mail é qualidadedevida@superbom.com.br. Lembrando que a Superbom dispõe de produtos naturais ao seu dispor, principalmente para você que quer manter um regime vegetariano. Entre no nosso site www.superbom.com.br. Qualidade de vida é super bom. Até o nosso próximo encontro.